Olá! Atualmente, em praticamente todos os segmentos da sociedade, temos discussões a respeito do meio ambiente, da sustentabilidade e assuntos aí relacionados. Também temos uma gama enorme de profissionais especializados no tema, advogados, engenheiros, arquitetos. Para que estes profissionais consigam atuar em suas áreas com esta especialização, foi necessário que passassem pela educação ambiental. Para falar sobre esse assunto, vou conversar com a secretária executiva do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, Semiramis Biasoli, logo após a nossa vinheta. Olá, Semiramis, tudo bem com você? Olá, Renata, tudo bem? Sim. Obrigada, prazerzão estar aqui. Imagina, o prazer aqui é todo nosso. E Semiramis, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Ok, legal. Bom, eu sou formada em Direito, eu me especializei, né, na área ambiental, em gestão ambiental, fui atuando ali no campo educador, né, ambientalista, aí eu atuei por um período muito importante aqui na nossa construção dos trabalhos da educação ambiental junto ao Ministério do Meio Ambiente, na primeira gestão da ministra Marina Silva, e foram anos muito potentes, né, de construção aí de uma política federal. Após essa minha atuação no governo federal, eu fui para a academia, fui estudar um pouco, né, da prática, fui refletir sobre a prática, fiz meu doutorado em políticas públicas ambientais, de educação ambiental, na USP, ali na Exalc de Piracicaba. Após esse período também no governo federal, um grupo criou o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, eu já estava, né, desde o início também na formulação das bases do fundo e na criação do fundo, e desde então eu venho atuando pelo Fundo Brasileiro, né? Estou à frente da Secretaria Executiva aí, né, no começo todo aí de incubação, de construção do fundo, e hoje aí no Executivo mais operando mesmo, né? Sigo firme aí junto ao Funbeia. É um pouco disso. Ah, maravilha. E o que é, então, né, o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental? Qual que é a finalidade do fundo? Bom, o Fundo Brasileiro, o Funbeia, ele é um fundo, como a gente chama, independente. O que é um fundo independente? Ele não tem ele não é um fundo público, ele não é um fundo criado por uma empresa, por uma pessoa, né, por um filantropo. Ele é um fundo que se constitui a partir de um movimento, ele se constitui por meio de diferentes fontes orçamentárias e mobilização de recursos de diversas fontes, ancorado numa causa, numa pauta, no nosso caso, né, é a educação socioambiental, é a perspectiva da justiça social. E o fundo também, uma outra característica que é importante para nós, ele é um fundo multiterritórios, né? Então, a gente atua em diferentes territórios do Brasil, justamente por sermos um fundo não público, não governamental, né? Público, mas não estatal, multiterritórios no sentido de uma visão de Brasil e a intervenção na base mesmo, né? Em diferentes territórios, né? Nós não somos uma fundação territorial de um território delimitado específico, mas sim essa perspectiva da educação ambiental brasileira. E uma outra questão importante que aponta, né, que é a nossa missão, nosso objetivo, é justamente movimentar, né, apoiar, fortalecer os coletivos, os movimentos socioambientais, os grupos que atuam na base, né, dos territórios, que já estão com a mão na massa, que estão no dia a dia. Então, o fundo ele é esse mecanismo que a gente chama como uma ponte, né? Ele permite descentralizar recursos, ele tem essa missão de fazer chegar na base da sociedade, né, dos trabalhos em geral dos territórios, que muitos fundos públicos não conseguem, né? Na verdade, os fundos públicos têm essa grande dificuldade de operar, de chegar na base, de chegar nos pequenos movimentos, né? Que não tem musculatura para acessar grandes recursos, assim como recursos internacionais. Então, o Funbeia trabalha nesse enraizamento, nessa capilaridade de recursos.
Tá. E pelo que você relatou aí, a criação do fundo, né, ela é relativamente recente e até o momento atual. Compartilha com a gente aí quais foram as conquistas, né, de maior destaque que vocês já tiveram. Legal. Bom, a nossa história ela é uma história, eu acredito assim, muito rica, né? Porque ela, de fato, uma história de um grupo, né? De um conjunto de ambientalistas, de gestores, de educadores, né? Ambientais que visualizaram essa lacuna de recursos para um campo tão importante que é da educação ambiental, que eu acho que a gente está aqui para falar dele, né? Então, quando a gente visualizou essa necessidade de recursos, né, para que os trabalhos sejam ampliados, qualificados, né? Tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente precisa de muito mais, né? A luta climática e socioambiental, a gente sabe que está seríssima. E a gente já tem essa compreensão há muitos anos, né? O Funbé já, né, da sua fundação para cá, a gente está fazendo aí, né? A gente tem um tempo já grande de luta. Estamos fazendo aqui 13 anos. E aí a gente, nessa construção, eu acho que os grandes destaques, um primeiro movimento é essa formulação de uma organização, né? Quando a gente constrói de forma coletiva, de forma participativa, né? A gente tem até aquele ditado, né? Sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe, né? Uhum. Então, o Funbea sempre foi feito, desde o início, num movimento coletivo. Então, ele tem uma peculiaridade, né? Uma identidade muito conectada a essa perspectiva do coletivo. E isso requer muito diálogo, requer a compreensão dos tempos, né, das diferentes participações, então isso exige uma formulação muito artesanal. Então, acho que tem todo um grande período aí, um quadriênio, todo um período de incubação, um outro período de construção mesmo de identidade, que é muito importante porque traz essa base, né, essa filosofia de algo que já traz a prática do que a gente defende, né, não é algo muito mercantilizado, né, com o objetivo de produtividade, de resultado, mas sim processual. Então, acho que isso é muito importante a gente reconhecer no Funbea. Depois, a gente tem um segundo momento importante, que quando a gente começou a buscar, fazer relacionamentos para apresentar o campo da educação ambiental, né, ganhar esse reconhecimento da sua importância, a gente viu um desconhecimento que ainda hoje, infelizmente, ele é muito presente, do que é a educação ambiental. Então, a gente precisou dar um passo falando, olha, nós temos que mostrar quem somos nós, esse campo da educação ambiental. Então, para a gente monitorar isso, para a gente dar visibilidade, a gente precisa criar indicadores, né? Como que a gente vai falar, né, nos avaliar sem indicadores? Então, o Funbea teve, por um longo processo, aí, por um segundo período grande, aí, que eu falo que é um segundo quadriênio, na construção dos indicadores da educação ambiental, numa articulação nacional em rede, né, que hoje e segue sendo protagonizada pela ANPEA, que é essa articulação nacional, e nós participamos ativamente, né, apoiamos essa construção para a gente materializar, né, o que é o campo. A gente tem um sistema de monitoramento e avaliação, né, que funcionando aí junto ao INPE, ao Instituto Nacional aí de Pesquisas, né, e articulada por uma grande rede nacional. E para nós foi muito importante, né, aportar recursos e apoiar essa construção. E depois nós fomos aí para as bases mesmo, né, para os territórios, atuar, demonstrar o que é esse potencial do Funbea, né, e a gente vem atuando em diferentes territórios, aí já fazendo esse apoio que a gente chama que a gente, né, coloca de direto e indireto. A gente reconhece muito o apoio aos movimentos coletivos, ele não é apenas o recurso financeiro, né? O grande potencial é que, além do recurso, que são pequenos recursos, mas que eles fazem muita diferença por conta justamente desse apoio, desse acompanhamento de desenvolvimento institucional, de fortalecimento desses movimentos. E aí, essa fase que é que a gente está, né? E aí, constituindo alianças, nos conectando a outros fundos independentes. Eu acho que isso é muito fortalecedor, e só para fechar minha fala, né, desculpa se ela está longa, Renata, mas eu acho que também é muito importante a gente sempre colocar a pandemia aí, né, como um movimento de né, dispensa maiores
reflexões assim, né, sobre ela em si, eu acho que todos nós vivenciamos, mas especificamente na perspectiva de um fundo independente que tem essa prerrogativa e essa competência de chegar nos territórios e nos movimentos, isso foi muito... a gente se colocou num novo lugar, porque viu a importância e a necessidade disso, se a gente precisa, de fato, enfrentar, né, essas desigualdades que a gente tem, enfrentar a questão climática, a gente precisa chegar na base, nos territórios, né? O grande desafio dos ODS é justamente a territorialização deles, né? E aí nós somos um tipo de organização que tem muito a contribuir com isso. Então, isso foi também mexendo uma nova chave, um novo movimento dentro do FUNBEA. Não, Samira, eu imagino que o desafio aí seja enorme, né? Porque falar de educação ambiental num país onde a gente já tem problemas com a educação e educação de base, né? Então, realmente aí imagino os inúmeros desafios aí enfrentados. E eu queria escutar de você qual que é a importância da educação ambiental na nossa sociedade, né, na sociedade atual, até para a gente disseminar, porque a gente sabe que sem educação, né, não dá nem para começar, mas até para as pessoas entenderem, né, qual que é a importância aí da educação ambiental nesse processo como um todo. Legal, obrigada, Renata. Bom, assim, para nós ela é muito grande, né? Porque você já comentou, a educação ela trata, né? Ela lida com as pessoas. A gente sabe que a nossa posição aqui no planeta, né? Quando a gente fala da questão ambiental, não se trata de desconectar do social, né? Então, por isso que a gente usa o socioambiental. Não dá para a gente falar da natureza desconectada das pessoas, porque somos nós os tomadores de decisão, seja de forma individual, coletiva, mas, né, o que a gente defende muito é essa decisão política, né, politizada, não partidária, mas dessa decisão coletiva, dessa construção de mundo mesmo que a gente vive, que estamos num processo de democracia, de representatividade, então isso depende das pessoas, né, as pessoas precisam estar mobilizadas para isso. E o nosso grande objetivo, né, a educação ambiental, ela tem essa perspectiva de trazer a natureza ao centro. Então, a gente sabe também, há um reconhecimento de que a humanidade, de forma, né, na sua evolução e de forma geral, se distanciou da natureza. Acho que o Brasil, a gente tem um pouco menos isso, tinha mais próximo pela nossa realidade, né, esse país tropical, esse país... Mas mesmo aqui, né, as grandes cidades cada vez mais se distanciam, a nossa forma mesmo de uso e ocupação do solo, né, a gente está impermeabilizando, a gente está construindo, subindo, né, a gente está criando mais rodovias, isso tudo é um impacto, né, que a gente está vendo aí, que inclusive estamos questionando essa nossa civilização por conta da questão climática. E a educação ambiental, ela vem buscar, ela vem trazer para o nosso cotidiano, e aí é importante dizer que a educação ambiental não é trabalhar cada um, não é trabalhar as pessoas, a gente trabalha com educação política mesmo, né, de incidência política, de tomada de decisão coletiva, né, de organização coletiva, para a gente tomar decisões diferentes das que estão sendo tomadas hoje. Esse é um fato, né? Acho que a gente, para toda pesquisa que a gente faz, está todo mundo preocupado com a questão ambiental, e as pessoas se sentem meio amarradas, né? Então, assim, a gente tem que estar junto, né? A gente acredita muito nos movimentos, nas organizações. A educação ambiental, ela fomenta esse tipo de trabalho, né? A gente trabalha muito na luta também de engajamento, a luta de trazer essas decisões considerando a natureza, né, de uma forma mais central. Uhum. Principalmente também uma outra coisa que é muito importante, que é a justiça social. A educação ambiental, ela é um campo de conhecimento e de prática que ela nasce aqui no Brasil, ela tem no mundo diferentes histórias, né? Você tem diferentes concepções, inclusive, assim como no Brasil temos diferentes concepções, mas a gente acredita, atua muito numa educação ambiental, e essa brasileira crítica, que ela nasce no Brasil no movimento contra a ditadura, no movimento da contracultura, da luta a favor dos direitos, né, dos direitos humanos, dos direitos de minorias. Então, a educação ambiental, ela está muito conectada com a justiça social, com a justiça climática,
Então, é um movimento que, nessa compreensão, nessa conjuntura, que para nós é a causa da questão climática, né? A gente questiona muito essa causa, que é esse modo de produção e consumo, as grandes desigualdades que a gente tem no planeta, que a gente precisa incidir nessa causa, né? Para, de fato, enfrentar a questão climática. Não é só uma questão de combustíveis limpos, é uma questão de ninguém passando fome no mundo, né? Então, o que está por trás da educação ambiental move esse tipo de reflexão e esse tipo de enfrentamento, né, dessas desigualdades, dessas iniquidades, e na busca, né, a gente fala na transição para sociedades sustentáveis, mas para todos e todas, sabe? A gente não desconsidera a desigualdade que existe hoje no planeta, né? Entre norte e sul, entre países, dentro de um mesmo território, um micro território, as desigualdades enormes, né, que a gente vê que aí como as questões climáticas afetam de forma diferente. Então, incidir sobre esse campo é o desafio da educação ambiental, e né, daí a importância dela, né? A gente precisa enfrentar essas iniquidades que a gente vivencia hoje, né? Sim, não, com certeza. São pontos aí super importantes abordados por você, essa questão da desigualdade, da justiça climática, da justiça social, acho que cada vez isso é mais forte, né? Cada vez se torna importante a gente falar sobre isso, refletir, para ter uma mudança, né? Uma mudança realmente social. E a questão não sei, eu pelo menos sempre acreditei que a questão da educação ambiental, ela tem que passar por todas as questões sociais, né? Ela não está dissociada, e isso também para a atividade da educação. Então, Zé Meninos, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que a educação ambiental ela pode ser integrada aí de uma forma eficiente e sim, não só eficiente, mas também permanente ao currículo nacional escolar, porque às vezes querem compartimentar, né? Aqui é essa disciplina, mas muitas vezes você não precisa fazer essa dissociação. Então, queria escutar de você qual que é aí, né, o ponto de vista, a opinião de vocês, para a gente cada vez mais ter a educação ambiental como base aí na educação nas escolas. Legal, Renata. Bom, a educação ambiental, assim, para a gente contextualizar, ela, enquanto uma política nacional, ela está ancorada em duas áreas, né? A educação ambiental ela fica no meio, né? No meio, na mistura ali, entre a área da educação formal. Então, a gente tem dentro do MEC, né, uma instância da educação ambiental. E ela também, que a gente chama da educação ambiental formal ou escolar, né? E ela também está compartilhada no Ministério do Meio Ambiente, quando a gente trata ali da educação ambiental não formal, não escolar. E essas duas estão conectadas por um órgão gestor. Então, assim, a educação ambiental, quando a gente fala educação ambiental brasileira, a gente está falando na escola e no não formal. Então, é atuar mesmo a partir das prefeituras, a partir das empresas privadas, a partir dessa base, como, né, o Funbeia tem muito como essência, que são os movimentos e coletivos, mas também as escolas estão na base, né? Então, só para primeiro contextualizar, que ela é sempre pensada dentro da escola e em outros lugares, né? Não só a escola também, dentro da escola e o não escolar. Na escola, né, como você me perguntou, ela está no currículo, ela está nos parâmetros. Então, assim, ela já é reconhecida, né? Isso também é uma grande luta nossa, inclusive de educadores ambientais, para mantê-la nos parâmetros curriculares, para ali estar, e ela está. A previsão da educação ambiental, como ela é colocada hoje, ela é na perspectiva transdisciplinar, então ela não é identificada como uma disciplina. Até por essa essência, né? Se a gente está falando de questão da complexidade, que é a questão ambiental, socioambiental, ela tem que estar numa conta matemática que tem relação, né, com a questão de convivência aqui no mundo. Ela tem que estar, obviamente, na história, né? Como que a história não olha, né, com uma lente ambiental toda a construção de mundo que a gente está. Enfim, né, você vai para uma geografia, você vai... Então, ela não está só na área de ciências, né? Como normalmente a gente tem o professor de ciências fazendo um trabalho de educação ambiental.
Não, ela está naquele formador, aquele professor, aquela professora que tem já essa pegada, essa preocupação, né? E que vai trazer para a disciplina dela a perspectiva ambientalista. É muito linda essa filosofia, a gente reconhece ela como muito importante, mas a gente precisa, para isso, para que esses educadores, esses professores que estão em toda a grade de ensino, e que é uma massa que, de fato, tem um potencial já capilarizado, né, de ensino no Brasil todo, que pega, né, da criança até o jovem, precisa ter essa formação nas universidades, nos cursos, na formação desse profissional. Então, a gente trabalha muito, defende muito a formação de formadores, né? Isso aí é o grande pulo, né? Se a gente inclui de uma forma orgânica, de uma forma também na totalidade, né, de uma forma robusta, como política mesmo, a partir do MEC, essa formação de formadores, isso a gente acredita que é assim, essencial, né? Esse é um primeiro passo. Tem uma outra questão que hoje, tá, né, assim, ela sempre teve na pauta. Qualquer, assim, em vários lugares que a gente vai conversar sobre educação ambiental, sempre tem alguém que coloca, mas não seria melhor, já que ela não está sendo bem implementada, porque assim, na prática ela não acontece nas escolas. Algumas escolas fazem coisas muito legais, muito boas, práticas muito importantes, mas elas não estão na totalidade das escolas. Algumas escolas também fazem trabalhos aí muito pontuais, né? Faz ali uma relação com uma data do Dia do Meio Ambiente, ou faz uma campanha, né? Não é algo assim que internaliza no currículo, que está internalizado na gestão, que está no papel daquela escola junto àquela comunidade do seu entorno. A gente tem um programa, que é o de escolas sustentáveis, que é sensacional, que está aí, assim, o como fazer, né, não é que seja uma cartilha, né, não é isso, mas as bases, as práticas exitosas, as inspirações, né, e as reflexões, o acúmulo mesmo do estudo, né? Porque a gente tem isso, né? Muito conhecimento adquirido já existe. Então, uma escola que queira trabalhar a educação ambiental, está pronto, sabe? A gente tem um programa que é o Escolas Sustentáveis, que tem esse olhar muito. Tem um olhar, né, multiscalar, tem um olhar ali como que uma mandala, né, como que se trabalha. Então, permeia desde a gestão da escola, o próprio currículo da escola, como que a gente vai colocar, né, trazer essa educação ambiental em todo ele, como que a gente vai olhar para a edificação, né, então como que a escola em si, o próprio prédio, isso tudo feito com os alunos, né, como que isso já caminha nessa direção da sustentabilidade, e principalmente como que a escola cumpre o seu papel extramuros. Né? Então, tem todo um quarto pilar, que é o pilar da comunidade. Então, não é trabalhar com os alunos, é trabalhar com o seu entorno e com a comunidade. Mais necessário ainda, a gente tem feito bons trabalhos agora na linha da prevenção de desastres, né? Na linha da educação na de desastres, nessa perspectiva climática tão séria, e que muitas escolas estão em áreas de risco, né? Sim. Sim, na verdade... As próprias comunidades, né? Nas próprias comunidades. Então, como que o grupo escolar vai conhecer o seu entorno, vai construir o seu plano de enfrentamento, e isso a partir das escolas é muito bacana, né? A gente tem trabalhos muito bons, hoje com o CEMADEM, educação, atuando muito com as defesas civis. Então, assim, a escola é esse locus, né? Sensacional para a gente trabalhar a educação ambiental. Mas só para o que eu ia falar, assim, tem muito uma discussão de se ela deve ou não ser uma disciplina, né? Isso é muito trazido. Majoritariamente, a gente segue defendendo essa perspectiva de que se ela é transformada numa disciplina, ela vai correr o risco de ser transformada numa caixinha. Então, a gente luta ter mais uma caixinha, que já é essa filosofia que a gente, né, tem das ciências mesmo, né? Então, a gente luta muito para que não seja. Porém, também, ela precisa ser reconhecida. Se ela é instituída para ela ser reconhecida e ser transversalizada, meio que, né, uma alternativa C, digamos, é o que a gente precisa. A gente precisa que, de fato, ela aconteça. Né? E defende muito que, por exemplo, uma prefeitura ela precisa ter o seu departamento de educação ambiental, se chama secretaria, se chama diretoria, né? Não importa, mas ela precisa ter, porque esse departamento vai ter uma equipe,
Esse departamento vai ter recursos, né? Então, ele vai formular suas propostas, né? O seu plano de trabalho, os seus programas, os seus projetos. Ele vai intervir, ele vai participar ativamente da educação ambiental dentro de um conselho, né? Começa a ter, ele vai fazer vai fazer a sua política municipal, porque isso é uma instância, um grupo dedicado e tudo mais. Então, ter uma estrutura é sempre importante, é uma das dimensões para você fazer educação ambiental, né? Nas escolas, a gente só não quer correr o risco de virar caixinha, né? De querer ensinar a educação ambiental como né, uma educação prescritiva, que não é por aí, né? A educação ambiental, ela é participação, ela é engajamento. Quando ela vai para as escolas, uma das questões dessa escola sustentável é criar a comissão, as convidas, que são as comissões onde os estudantes se organizam, onde eles montam, né, e refletem sobre a sua atuação, constrói o seu projeto de intervenção, constrói o diagnóstico do território onde eles estão orientados, obviamente, orquestrados ali pelos formadores, né, pelos gestores da escola, mas a educação ambiental é menos regras, né, prescrição, normas, cartilhas, e mais participação, reflexão, né, uma construção mesmo coletiva ali de uma intervenção na perspectiva assim, de trazer mesmo o socioambiental para aquele grupo, né? Sim, e você mencionou aí a questão dos departamentos, né, das prefeituras terem pessoas para pensar de fato no replicar esse conhecimento, né? Porque senão, às vezes até para o professor fica difícil ele adquirir um conhecimento formal para poder repassar isso para os alunos. Então, acaba formando um círculo, como é que fala? Que vai replicar esse conhecimento, né? Ele vai fechar, porque do jeito que está, às vezes fica solto, e o professor fica com receio, muitas vezes, de repassar um conhecimento que talvez não seja o correto. Então, até para ter essa transversalidade das questões ambientais, a gente precisa ter esse preparo anterior do professor, né, que está por detrás e que está assumindo isso. Então, sim, realmente uma reflexão aí muito importante. E, Semiramis, você comentou a respeito dos índices, né, que vocês construíram esses índices até para conseguir, acho que, implementar melhores essas políticas e tudo mais. Conta um pouquinho, como que vocês medem hoje, né, o sucesso de cada ação do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o quanto, de repente, uma ação precisa ter mais foco do que outra? Como que é essa análise de vocês? Tá. Bom, primeiro assim, né, o nosso trabalho, por ser um trabalho de educação, a gente tem muito apreço pela avaliação, né? Então, toda ação nossa, desde uma oficina, né? Você promove uma oficina, seja entre pares, seja diretamente com o campo, né? Com movimentos, com atores, a gente se propõe sempre a avaliar, né? Então, a avaliação ela é muito na escuta, no diálogo, ela é sempre tratada de forma quantitativa e qualitativa. Então, quando a gente fala dos indicadores da educação ambiental, a gente criou 8 dimensões para construir os indicadores, que são 20 e poucos indicadores. Essas dimensões, elas nos orientam, né? Elas nos indicam caminhos de como a gente implementar um programa, uma ação. Então, primeiro, a gente tem muito essa complexidade em vista, né? Então, quando a gente fala de medir, não se trata de medir quantidade, obviamente, acho que isso também todo mundo, né, já superou, não é só a quantidade, o qualitativo é muito importante, e para nós isso é muito importante. Então, o processo é sempre monitorado. Quando a gente fala de uma intervenção, uma atuação nossa, a gente faz um acompanhamento, um monitoramento de todo o processo, a gente cria indicadores no início, onde a gente quer chegar, né? Sempre tem que partir para você entender e fazer indicadores. A primeira coisa é você tem que ter objetivos, porque eles vão estar alinhados aos seus objetivos. Então, qualquer intervenção nossa, a gente fala, vamos criar nossos objetivos, né? Para ficar claro. A partir dos nossos objetivos, a gente tira alguns indicadores do que a gente quer lá ao final e a gente segue monitorando. De que forma? Sempre participativa.
Isso é muito importante, porque você tem que fazer uma avaliação com o grupo beneficiado. Se eu estou, vamos dizer, agora a gente vai para puxar o gancho da escola, a gente está apoiando uma escola aqui no território do Litoral Norte, que já tem um trabalho de contenção de desastres, né? Então, ela está numa área de risco, ela já se movimentou para construir o seu plano, então, ela fez um reconhecimento da realidade, tem um trabalho bacana, exitoso, que a gente acha, não, vamos continuar e vamos trazer esse trabalho que essa escola faz para outras escolas do território, né? Isso precisa ser naquela linha do que você falou, né? Um professor, às vezes, até mesmo dessa escola, chega uma hora, o professor vai embora, porque, claro que a rotatividade, a escola não repõe aquele trabalho tão importante, então tem que construir essa rede, né, Renata? A gente trabalha muito nessa questão Sim. da rede. Tá, então, vamos apoiar essa escola, porque tem uma iniciativa bacana, e estamos apoiando essa escola. Aí a gente passa a fazer essa avaliação com ela, com o grupo envolvido no desenvolvimento desse trabalho, por todo o processo. Então, não é o Funbeia vai lá e vai medir sozinho. A gente primeiro mede de forma processual, né? E também tem uma perspectiva que é importante, que a gente vem cada vez mais construindo indicadores com outros pares. Então, hoje o Funbeia faz parte de uma aliança, que é a Aliança Territorial, que nós somos em 7 fundações e fundos de filantropia comunitária de base territorial, né? Então, a gente tem esse alinhamento em diferentes partes do Brasil, Baixada Maranhense, Baixada Fluminense, Baixada Santista, Litoral Norte de São Paulo, Grande Florianópolis, Sul da Bahia. Então, são 7 organizações. E a gente constrói os nossos números e nos medimos de forma conjunta, porque aí a gente tem uma riqueza também dos diferentes territórios, né? Como que as coisas no chão se materializam de formas muitas vezes similares e muitas vezes identitárias. Então, a gente sempre se mede também no diálogo com outras organizações, sabe? Então, é um processo, né? Indicadores, a gente está sempre aprendendo, porque construir indicadores, você pode ter eles institucionais, você tem eles né, de resultado, e principalmente de impacto. Aí, os de impacto, a gente tem que fazer mesmo, no nosso caso, se a nossa missão é desenvolver institucionalmente movimentos coletivos, grupos, né, que estão na base do território, trabalhando já, né, grupos socioambientais. O nosso impacto se dá na medida do fortalecimento deles. Então, a gente está justamente agora, né, construindo essa identificação das demandas, das fragilidades, para a gente poder criar, então, o que a gente precisa, quais são as fragilidades, né, para a gente incidir, né, seguir incidindo com esse fortalecimento e poder medir ao final se essas fragilidades identificadas houveram, né, mudanças, transformações. Melhorias. Impacto. É lá na ponta que o impacto mede, não é quanto que eu doei, não é quantos grupos eu apoiei, né? É de fato no fortalecimento dos grupos. Então, assim, a gente é muito honesto, né, nas medidas nesse sentido, de compreender a dificuldade até, né, de você medir impacto, mas a gente não se recusa a isso, pelo contrário, né, a gente está sempre cuidando para refletir, para medir e para sistematizar. Então, a gente cria caderno de indicadores, né, nossas atuações, a gente está sempre trabalhando com indicador. Bacana. E falando de metas, né? Quais as metas aí para o futuro? Oh, meu Deus, são boas, né? Na verdade, a gente tem aí um desafio muito grande, né? De cumprir com essa missão de fundo brasileiro. Então, acho que chegar em mais territórios, né? Com esse acúmulo que a gente sabe que a educação ambiental pode contribuir, tem, né? Para ajudar, né? Mas para fortalecer, contribuir com os movimentos que são tantos, né? Que estão em tantos territórios do Brasil. Então, acho que assim, a meta é a gente chegar em mais territórios, né? Com isso, a gente está sempre se fortalecendo, se desenvolvendo institucionalmente também. Então, a gente está passando por um processo de renovação de quadros de conselho, né? Trazendo uma maior diversidade, representantes de novos grupos que hoje não estão no conselho, como grupos indígenas, de movimentos de trabalhadores, outras causas que a gente precisa
que esses movimentos estejam ajudando o Funbem a pensar, né? A pensar, a intervir, né? A mobilizar recursos para chegar na ponta. Então, a nossa meta, né, é muito, muito forte ligada a esse fortalecimento do própria organização para ampliar a atuação nos territórios. E muito também o diálogo com organismos internacionais, né, no sentido de colocar o Brasil como essa referência mesmo. Primeiro, no campo educador ambientalista, a gente é referência, né? Em termos de outros planetas, olha aí. De outros... Também, né? Já estou aqui maluca. Mas, assim, dentro desse nosso planeta, outros países, né? A gente sabe o poder que a experiência que a educação ambiental brasileira tem pode contribuir. Mas, principalmente no campo climático, né? No campo da justiça climática, que é aí, para nós, já é uma causa que já vem, né? A gente já vem lutando por ela. Hoje, que bom que ela está cada vez mais no senso comum, né? No dia a dia das organizações, dos governos, mas tem muito a ser feito ainda, porque ela ainda está muito focada numa materialidade, numa questão energética, numa questão de redução de gases essenciais, tem que acontecer, mas a justiça socioambiental, a educação climática, a gente precisa trabalhar, porque tem que ter as duas juntas. Senão, a gente não vai enfrentar o que nós estamos, o que é a causa da emergência climática. E isso a gente vê que está pouco ainda nas narrativas, né? Até mesmo dos governos e dos organismos internacionais. Então, a nossa grande meta é intervir fortemente com a educação climática nas COPs, né? A gente levou para a COP do ano passado as diretrizes de educação ambiental climática, que nós criamos num processo participativo, de consulta e de pesquisa no Brasil e em outros países, né? Então, já estivemos na COP, esse ano novamente, estamos aí para a COP 30, né? Nos articulando para poder estar muito presente por meio da voz dos movimentos. O que a gente quer é que os movimentos e grupos estejam, né? Não é o Funbem estar, obviamente a gente vai estar, mas como que os grupos que a gente entende que está ali está a alavanca da virada, né? Quem pode fazer diferente são os grupos, os movimentos que atuam na base da comunidade, dos territórios. A política, né, top-down já não deu certo, né? A gente precisa fazer, né, construir essa de baixo para cima, né? Que ela não é só dos governos, das prefeituras, ela é dos grupos, né? Das organizações da sociedade civil que estão trabalhando no dia a dia, da comunicação, né? Dos veículos de comunicação. Isso um instrumento muito potente de formulação e de implementação de política pública, a comunicação. E a gente trabalha muito também com comunicação, com educomunicação, né? Fomentando que mais vozes estejam potentes, fortes, engajadas para construir novas histórias aí, né? Então, acho que essas são as metas, assim, bem ambiciosas, né? Mas que a gente, dia a dia, vai caminhando com elas. Que bom, que bom. E, Semiramis, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Bom, primeiro, acho que agradecer mesmo o espaço, né? Assim, e dizer que espaços como esse, né, que você, Renata, está propiciando ao Funbem, qualquer um de nós, né, pode propiciar, seja, né, no nosso cotidiano. Então, assim, espaços, momentos para a gente parar e pensar sobre a questão socioambiental, a gente precisa se dar isso de presente, né? Porque é claro que a vida é corrida, né? Todo mundo precisa trabalhar, né? Precisa sobreviver, precisa, né, construir, lutar. Só que a gente precisa parar um pouquinho para se engajar, né? E aí a gente vai conseguir isso refletindo primeiro com a gente mesmo, né? Então a gente se permitir trabalhar um pouco sobre essa questão, né? A nossa espiritualidade, nossa subjetividade, nossa conexão com a natureza. Eu acho que isso é importante, que cada ser humano se coloque, né? Se permita voltar nessa relação que ela não é dada, porque a vida não nos permite isso, cada vez menos, né? Por conta da vida conectada, e que a gente possa daí dar um passo além, né? Porque para a gente realmente se fortalecer, a gente precisa estar no diálogo com o outro. Então, participar dos movimentos, de coletivos, pode ser a associação de pais e mestres da escola do seu filho, se é a fase que você está, mas vai para dentro, né? Ocupe esse espaço e traga a questão socioambiental, as preocupações, as buscas para esse espaço
começou um barulho aqui no entorno, para esse espaço coletivo. E aí, nesses movimentos, né, e aí mais ainda, vai para um conselho de cultura, para um conselho de meio ambiente, sabe? Aí é no seu município, né, nas diferentes instâncias, que ali a gente pode tomar decisões que, de fato, impactem um coletivo, né? Que é o que a gente precisa ganhar escala na nossa luta. Então, acho que é a gente se mexer, né? A gente se mexer, estar antenado e se engajar na causa, que a gente precisa de mais engajamento. Quanto mais, né, a gente vai conseguir enfrentar, porque a degradação ela está mais forte, ela segue mais forte, né? Então, a gente precisa de mais gente, mais instituição, mais força aí para a luta. Maravilha. Semiramis, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais aí do projeto. Parabéns e sucesso aí nesses desafios que eu tenho certeza que não são poucos. Sim, obrigada, Renata. Agradeço muito você, também te parabenizo, né? Como eu já disse, que bom estar aqui, a gente contar um pouco, conta sempre comigo, com o Fumbeia, né? E vamos seguir na luta. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a secretária executiva do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, Semiramis Biasoli. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixa seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos no próximo programa.